Boa tarde a todos, é ótimo estar aqui novamente. E como muitos outros palestrantes falaram, eu adoraria estar presencialmente com vocês, mas é ótimo estar aqui. Eu sou Andy Drumnick Holland, eu sou editora-chefe da PoliticFact. Estamos entre as maiores organizações de fact-checking nos Estados Unidos e eu serei a sua moderadora para o nosso painel de agora. O fact-checking quando a democracia está sob ameaça, que é o título do painel. Eu vou então fazer algumas apresentações dos nossos panelistas daqui a alguns minutos, mas primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o porquê. Eu achei que isso seria um tópico importante para nós falarmos a respeito como check factors. Como muitos de vocês sabem, nos últimos anos têm sido muito desafiadores. Se vocês observaram a palestra da Kriya Nordholz falando sobre no primeiro dia da conferência, acho que ela realmente falou dos tópicos bastante, digamos assim, cruciais, principais que os fact-checkers estão encarando. Parece que a desinformação está proliferando ainda mais e nós temos estados mais ocupados do que nunca. Um desafio adicional é que em muitos dos nossos países parece que a democracia está sob ataque. Aqui no PolitiFact nós começamos em 2007, inspirados pelos excessos de retóricas políticas e campanhas políticas, perdão, e queríamos verificar então o que os políticos estavam dizendo e trazendo acurácia e informações feitas sob medida com acurácia na época das eleições especificamente. Mas desde que começamos, eu tenho que dizer que especialmente este ano, parece que as coisas estão ficando ainda pior ao invés de melhorar. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós tradicionalmente tínhamos um sistema de dois partidos, conservadores, que são os republicanos, e os liberais, que são os democratas. E frequentemente eles tinham alguma coisa em comum, compartilhavam um espaço, mas isso mudou nos últimos ciclos eleitorais. Eu acho que isso culminou em 2016, quando o Donald Trump ah, concorreu contra Hillary Clinton. Evidentemente, contra todas as expectativas, o Trump venceu as eleições. E aí o Trump trouxe uma cepa, por assim dizer, de anti-verdade, anti-ciência na sua retórica. E eu acho que eu não preciso entrar em muitos detalhes, mas Donald Trump como presidente, ele foi uma pessoa que exigiu não, que criou a necessidade de fazermos a verificação do que ele dizia o tempo todo. Depois, na última eleição, o Trump perdeu para o Biden e começou a contestar o resultado das eleições. E isso foi um ponto crucial. A gente nunca teve que verificar o resultado de uma eleição como fizemos nessa última agora. Então, a proliferação dessa desinformação culminou em janeiro, dia 6, quando as pessoas tentaram invadir o Congresso americano. Então, isso dá mais ou menos uma espécie do painel, do background que a gente está falando aqui hoje, ou seja, um momento muito desafiante, muito desafiador. Então, eu acho que a nossa abordagem poderia ser interessante se fizéssemos se colocássemos alguns fact-checkers juntos, porque sei que os Estados Unidos não são o único país onde a gente sente que a democracia está sob ameaça e que nós temos que fazer verificação de fatos básicos, como, por exemplo, as eleições. Então, à medida que eu vou apresentando aqui as pessoas do painel, eu vou pedir a todos eles para explicarem. Nós temos aqui um painel internacional. Eu gostaria de ouvir o que eles têm visto, qual é a situação política em seus próprios países. E à medida que nós vamos falando aqui com as pessoas do painel, vamos fazer isso e vamos entrar cada vez mais profundamente nesse tópico. Eu gostaria de começar então com Paula Pilaski, editora-chefe do Demagogue, que é uma organização. Paula, diga, por favor, o que está acontecendo aí com vocês? O que você tem observado? Bem, para nós na Polônia, nós estamos entrando numa outra onda de pandemia que é uma coisa que tem um impacto grande e também impacta o discurso político. E, evidente, má informação também. Estamos lidando com muitas coisas que têm que ser verificadas o tempo todo. Mas também algumas outras coisas específicas. Nós temos uma discussão, por assim chamar,
com a Comissão Europeia, que tem tido alguns problemas também. E em relação ao Estado de Direito, e este é um problema muito importante. E eu acho que é uma coisa que deixa a gente assoberbado, porque os políticos ficam falando dessas coisas e é muito desafiante, porque eu acredito que, em muitas maneiras, essas perguntas, essas questões são muito difíceis às vezes de se verificar, de fazer o fact-check. Por exemplo, o que que é, Estado de Direito? Como é que a gente detecta isso? Ou seja, são coisas um pouco sutis, que dependem muito de opiniões, são aspectos que, enfim, nós como fact-checkers, constantemente nós estamos lidando com perguntas sobre o que que é realmente elegível para ser verificado como fact-checking, né? Alguma coisa que seja de fato que caia nessa categoria. Então, como membro da IFCN, nós temos que ser objetivos. Nós não temos que tomar partido, porque ah, é muito fácil de se perceber se você só faz um fact-check do governo e você fala que eles estão errados. Então, é uma coisa que você tem que tomar cuidado. As pessoas vão logo começar a achar que você está tomando partido. E também está um pouco difícil de entendê-lo porque o som está picotando. Essas são questões que acho que existem no nível editorial, mas que vai muito além disso também, muito além do fact-checking. Muito obrigado, Pablo. É muito interessante. Eu acho que o Estado de Direito vai realmente é um bom exemplo. Vamos agora falar então com a nossa estrategista faz parte de uma organização muito famosa no Brasil, a Ana. Me diga, por favor, como é que estão as coisas no Brasil. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Global Fact. Bem, ah, escutando o Paulo falar, achei interessante reconhecer as mesmas preocupações que nós, os mesmos problemas que nós estamos vendo aqui também. Bem, no Brasil, quando começamos em 2015, já estávamos num momento muito crítico do ponto de vista do cenário político, porque estávamos discutindo o impeachment da presidente, à época, a presidente Dilma Rousseff, e durante aquele período nós vimos então muito assédio em relação a várias pessoas e tínhamos campanhas que tinham como alvo a a imprensa e nós, os fact-checkers e jornalistas, do ponto de vista individual também. E essa situação culminou com a eleição do atual presidente Bolsonaro em 2018. E também existe um ataque constante durante a eleição, depois da eleição, especialmente depois dele ter sido eleito. Por exemplo, o presidente nos bloqueou a nossa conta do Aos Fatos no Twitter, então oficialmente a gente não pode ler o que ele está dizendo. Ele também bloqueou, acho que mais 10 pessoas, instituições. Nós também vimos que o Departamento de Comunicação do presidente, da presidência, criando material contra o que a imprensa ou que os fact-checkers produzem ou verificam, digamos assim. Então, aqui, na nossa instituição, nós estamos tentando pensar maneiras de como lutar contra a desinformação que nós observamos nas mídias sociais, mas também para investigar estes fenômenos que temos visto nesses últimos 2 anos da institucionalização da desinformação. Então, não estamos vendo apenas políticos mentindo, nós estamos vendo eles financiando as campanhas de desinformação,
e usando essas campanhas de desinformação para disfarçar problemas do governo, inclusive durante a pandemia, onde nós temos então, por exemplo, aqui no Brasil, uma situação que é muito difícil, porque somos o terceiro país com o maior número de mortes. Então, este é o cenário que temos aqui. Resumindo, é isso. Estes são os desafios que temos enfrentado. Ou seja, um governo que financia e que ajuda a mentira, a desinformação. É muito desafiador, eu posso imaginar, quando você tem um governo que é a fonte da desinformação. É muito desafiador. Desculpe. Não, eu ia apenas completar o que eu estava dizendo, que quando nós observamos essa desinformação vindo do governo, também é difícil saber como. É como o Paulo disse, às vezes é difícil saber como mostrar que o governo está mentindo, espalhando desinformação e não parecer uma pessoa que está contra o governo ou que está tomando partido, digamos assim. Isso é um desafio a mais para os fact-checkers. Depois vamos passar então para a Veronica Monk, que é a fundadora e editora-chefe do Telex, uma das poucas instituições independentes online da Hungria. Ela tem em torno de 600 mil leitores por dia e faz parte também de crowdfunding. Por favor, seja bem-vinda e diga-nos da situação do seu país. Olha, eu também venho de um país onde a desinformação realmente tem vindo do governo também. Ah, Mas, como jornalista independente, nós temos lidado com o problema na Hungria há muitas décadas e experimentamos a influência dos políticos. Eu já passei por isso quando eu trabalhava num jornal e eu posso garantir a vocês que uma imprensa livre no meu país, no país de 10 milhões de pessoas na Europa Central, está numa situação muito ruim. E o motivo pelo qual isso acontece é a influência política. Então, a mídia, o cenário da mídia da Hungria está dividida basicamente em duas partes distintas. Você tem aquelas empresas ligadas ao governo, aquelas instituições de imprensa ligadas ao governo, ao partido dele, e outras que são poucas, que são independentes do governo. E esse jornalismo independente, essas instituições de mídia independentes, não apenas têm que lutar para manter então uma base econômica, uma sustentabilidade econômica para o nosso trabalho, mas que também têm que lutar para ter acesso à informação. E essa situação econômica é o motivo pelo qual eu dizia que na Hungria não existe uma única organização de fact-checking. Então, basicamente, o fact-checking, a função disso é representada pelos remanescentes empresas de mídia independentes que funcionam apenas online. Então, as pessoas que não estão consumindo as notícias dessas pessoas na internet, vivendo fora daquelas cidades, ou enfim, lidando com pessoas idosas, elas não têm uma opção de consumir os fatos. Elas consumir perdão, não os fatos, consumir as notícias, digamos assim, apenas, elas acabam por terem apenas acesso àquilo que é grátis, que basicamente são de propaganda do governo. E o problema é que também as empresas as televisões, por exemplo, governamentais fundadas pelo governo, também criam então essa plataforma para o governo, da sua propaganda. E aí então ah, e também são influenciadas pela política. Ou seja, a parte remanescente dos independentes, como o Telex, a minha organização, por exemplo, nós temos muito no sentido de preencher essa lacuna. Então, essa verificação de fatos, de informação, desinformação, está vindo ou dos atores políticos ou de uma grande quantidade de propaganda de instituições de mídia que estão estabelecidas no meu país. Nós vamos aceitar perguntas do público, então, por favor, fiquem à vontade para mandar suas perguntas.
e a equipe técnica vai mandá-las para nós. Eu vou voltar aqui com você, Ana e Verônica. Elas mencionaram algo que eu acho que é muito importante de lidarmos, que é sermos vistos como independentes. Quando você está fazendo verificação de fatos do governo, ser visto como um jornalista independente e não como um outro oponente político do governo. E isso é algo que nós enfrentamos constantemente durante o governo Trump e continuamos a ter isso com seus apoiadores que dizem às pessoas: não, nós não estamos tentando atacar o seu líder, nós estamos só tentando apresentar os fatos. E nós tivemos resultados mistos com esses esforços. Vocês tiveram essa experiência? O que vocês acham que funcionou bem e o que não funcionou? Sem dúvida, esse também é o caso conosco na Polônia, que também temos um demagogo, mas também é muito interessante porque, por um lado, nós temos que contar com dados do governo em termos da pandemia da Covid-19. Nós estamos fazendo verificação de fatos de muitas alegações que precisam ser consultadas com algumas instituições estaduais, que está nos colocando, de certa forma, em uma posição de sermos pró-governo, porque estamos tentando fazer com que as pessoas sejam vacinadas, por exemplo. Então, isso é visto por algumas pessoas, como por alguns grupos, especialmente, como grupos anti-vacina, como abordagem pró-governamental, promovendo propaganda do governo. Nós temos também essa questão que a maioria das organizações tem que lidar com isso. Nós somos os caras do Soros e assim por diante. Então, isso é uma questão de mostrar às pessoas o verdadeiro escopo do nosso trabalho, porque a maioria desses casos são por que vocês não estão fazendo a verificação de fatos disso ou daquilo, ou vocês já fizeram a verificação de fatos desse lado ou aquele outro cara. E na verdade nós estamos mostrando que sim, nós estamos fazendo isso. Nós não somos de esquerda ou de direita. Nós podemos mostrar evidências das notícias falsas, por exemplo. E a pandemia de Covid-19 é muito pior do que... é muito mais diversa. Uma parte do que um lado político está fazendo isso. Então, eu acho que o trabalho tem que falar por si só. E se você falar dos princípios que nós compartilhamos, que nós nos comprometemos, eu acho que mostra as evidências que nós temos. Obrigado. Ana, o que você já viu como histórias de sucesso ou que não teve tanto sucesso ao tentar mostrar ao público com os fatos independentes? O que é interessante falar sobre isso quando nós fazemos a verificação de fatos de algo que é pró-governo, uma mentira que alguém falou sobre o presidente. De repente nós temos um novo público que começa a compartilhar o conteúdo. Até mesmo os verificadores de fato da esquerda estão dizendo isso. Então é interessante de ver que eles contam conosco quando é algo que é a favor do governo, mas aí quando é algo que é contra, como vocês fazem verificação de fatos? A principal pergunta que nós estamos tentando resolver é mostrar às pessoas, porque durante a pandemia, o comentário comum que nós vimos nas nossas redes sociais era: quem são vocês para dizer que as vacinas não matam as pessoas? Onde vocês se formaram para fazer essas alegações? E nós tivemos que tentar, nós produzimos alguns vídeos para tentar mostrar o método que nós utilizamos para fazer essa verificação de fatos. E tivemos um certo sucesso, mas quando você está em um ambiente tão polarizado, é difícil, porque as pessoas não estão discutindo métodos, elas estão discutindo as paixões.
o seu suporte cego a um lado político. Então é realmente algo que é difícil de expressar como jornalista, como verificador de fato, de resolver essa pergunta. Quando se tem tamanho problema social. Eu acho que o que nós podemos fazer como verificadores de fatos e o que estamos tentando fazer aqui no Brasil é quando nós temos, por exemplo, durante a pandemia, o governo estava tentando criar essa narrativa de que tudo estava bem no Brasil. Então eles começaram a usar dados sobre as pessoas que se recuperaram da Covid. Apesar das preocupações entre quem se recupera da Covid. O principal problema é que em um momento o governo decidiu tirar o site do Ministério, a parte onde eles publicavam os dados da Covid-19. E a empresa começou, os verificadores de dados começaram a mostrar e chamar a atenção dos Ministérios da Saúde, do site, que o site tinha caído, que os dados não estavam mais sendo liberados. E começaram a dizer, isso é importante, esses dados são importantes, é importante mostrar isso para vermos onde realmente estamos na pandemia. E depois de toda a empresa chamar a atenção para isso, e também depois de uma ordem, de uma decisão da Suprema Corte, eles colocaram o site online mais uma vez, mas nós entendemos que nós precisamos mostrar, nós estamos mostrando com sucesso a importância dos dados serem totalmente divulgados pelo governo. Mas nós não tivemos tamanho sucesso em interromper as narrativas que começaram a se fortalecer sobre como os dados não são muito confiáveis, que provavelmente a imprensa está produzindo esses dados. Então toda essa bagunça de site caindo, voltando, ajudou nessa narrativa contra os dados, ajudou a fortalecer isso. Não é sempre um jogo de ganha-ganha. Às vezes nós ganhamos, às vezes nós perdemos nessa luta contra a desinformação. Particularmente nesse momento tão polarizado que estamos enfrentando no Brasil, que estamos enfrentando na Polônia e que estamos enfrentando na Hungria. Eu também tenho essa sensação de que algumas das nossas táticas para mostrar o nosso trabalho algumas funcionam, outras não. As pessoas que estão nos atacando simplesmente não querem saber. O que você mencionou sobre como eles mencionam seus achados quando vocês concordam, mas quando eles discordam, eles atacam vocês. É aí que realmente parece haver um tipo de guerra de informação ocorrendo. E, infelizmente, os verificadores de fato são os alvos. Verônica, eu estou curioso sobre o que você acha sobre essa conversa até agora e também temos uma pergunta do público para você. E eles perguntam se faria sentido ter algo fora da Hungria para fazer a verificação de fatos na Hungria, para que você esteja segura e possa fazer o seu dever. Na verdade, a situação é que na Hungria, jornalistas e verificadores de fatos não estão sendo aprisionados nem sendo mortos, como acontece em outros países. Precisamos expressar que sim, é uma possibilidade, mas não é o caso na Hungria. O caso é que é quase impossível ter respostas se você estiver buscando uma mídia independente e crítica, e isso, para mim, é porque o governo gosta de intitular a mídia independente como oposição ou como de esquerda, jornais de esquerda, só para criar essa narrativa de que a mídia, de alguma forma, é o inimigo na esfera política. E é importante enfatizar que o nosso principal valor é a imparcialidade, e acreditamos nos fatos, e eu não acredito que seria uma solução ir para outro país. Não é o problema. O problema é que se você mandar a pergunta para todos os ministérios na Hungria, basicamente nós documentamos nos últimos anos
acho que por 3 meses que nós... Quantas perguntas nós mandamos para os ministérios? E eu não sei, em 3 meses nós mandamos 50 perguntas para diferentes ministérios e autoridades sobre tópicos diferentes. E nós só recebemos 9 respostas. Essas 9 respostas foram tipo... Não foram exatamente respostas significativas. Às vezes só disseram, não podemos comentar sobre essa questão. Então, o que nós podemos fazer, que nós podemos de fato ter uma ampla gama de fontes. E a outra coisa que nós fazemos eu acho que é muito importante, é uma estratégia de sucesso, nós podemos ir pessoalmente com câmeras de vídeo e perguntar aos políticos e às autoridades nas ruas, às vezes, quando eles vão para reuniões, nós simplesmente estamos lá com os nossos videógrafos e eles os interrompem, fazem perguntas. Às vezes eles correm dos jornalistas, às vezes eles colocam um cordão em frente ao jornalista para tentar fazer a pergunta. Então a situação exige um pouco de criatividade às vezes, mas nós tentamos fazer o melhor que podemos. E há muitos. Só mais uma coisa com relação à situação da Covid, porque eu acho que isso também é único na Hungria, que durante a Covid, a segunda onda e a terceira onda da pandemia, nos diretores de hospitais, para médicos, para enfermeiros, não havia permissão de conversar com os jornalistas. Foi algo proibido, basicamente. E nós não conseguimos ter ninguém falando oficialmente, não conseguimos ter nenhuma declaração, nenhum comentário de oficiais profissionais de saúde. Eles diziam que queriam falar conosco, que queriam falar sobre como a situação estava terrível nos hospitais e como a situação está muito pior do que a comunicação estatal, que a comunicação do Estado, que o governo está comunicando. E eles disseram que eles falavam tudo em entrevistas por trás dos panos, mas não podíamos usar com seus títulos, com seus nomes. Então, sim, especialmente na questão da pandemia, a função de informação da mídia é especialmente importante. E muitos ainda insistem que ainda existem que é uma mentira. Então, nossa função como profissionais de mídia, nós só precisamos continuar a fazer. Nós precisamos trazer informações com base factual ao público da Hungria. Falando só do nosso ponto de vista, me parece que qualquer cidadão de um país que está fazendo jornalismo gostaria de tentar permanecer no país e, se possível. Mas eu devo destacar, temos um FACNOMA que está fazendo a verificação do Irã a partir do Canadá e tem tido muito sucesso. E eu sempre tive essa esperança de que algum dia nós vamos ter uma organização de verificação de fatos que vai fazer a verificação de fatos da China. Isso provavelmente vai ter que ser feito de fora do país. Mas nós veremos. Eu tenho uma pergunta excelente do público, só para mudar um pouco aqui de o que estamos o assunto. Uma discussão muito importante. Espero que vocês também falem da questão das plataformas de mídia polarizantes e maneiras boas e ruins de usá-las nos seus países respectivos. Ana, você quer responder essa com essas mídias plataformas no Brasil? Olha, quando a gente fala de desinformação estar sendo institucionalizada e espalhada por políticos, por exemplo, agora nós temos então uma parceria com o Facebook e outros fact-checkers, e isso permite marcar, sinalizar conteúdo político como falso, conteúdo que é espalhado por políticos que seja falso. Então, isso é um problema, porque basicamente nós estamos dizendo que os políticos são aqueles disseminando a desinformação. No Brasil, isso é claro. Um exemplo fresquinho agora. Ontem,
o nosso presidente, ele faz lives no Facebook uma vez por semana, e ele estava dizendo que o Reino Unido produz relatórios dizendo que as pessoas que se vacinam contraem AIDS. E a gente acabou de fazer a verificação desse fato, que isso é completamente falso. Não existe nenhum relatório do Reino Unido dizendo nada sequer parecido a isso. Então é completamente do nada que ele fala essas coisas. Então a gente não pode sinalizar na plataforma do Facebook que esse vídeo que diz isso é completamente falso. Então a plataforma até certo ponto está ajudando a pensar sobre maneiras de analisar e evitar que esse tipo de desinformação seja disseminada. Mas precisamos, eles não sabem ou não querem saber como lidar com os políticos que realmente estão espalhando desinformação. Sim, porque no Brasil, por exemplo, nós temos políticos que estão espalhando desinformação em relação a medicamentos que poderiam ajudar o medicamento, ajudar o tratamento de Covid, mas que não existe uma prova em relação a isso. Eles, nós ainda temos muitos conteúdos produzidos por políticos que nós, como os fact-checkers, verificamos, nós mostramos o que é a pessoa que produziu a informação e eles ainda estão lá. Não aconteceu nada com eles no social network, na rede social. Qualquer pessoa que quiser compartilhar ou ver aquilo, continua podendo fazê-lo. Então, eu acho que realmente as plataformas de mídias sociais têm de fato que endereçar esse problema, onde os políticos estão disseminando desinformação. O que nós vimos com o Trump foi que realmente isso também mostra uma disparidade entre as plataformas. Algumas plataformas às vezes são mais rigorosas com os políticos americanos e que têm mais fast checkers, que têm ferramentas mais rápidas para descobrir informação nos Estados Unidos, de onde eles vêm, do que em outros países. Mas eles não vão compartilhar as mesmas ferramentas ou as mesmas políticas com outros países, como o Brasil, a Polônia, entre outros. É, eu espero que todo mundo estivesse interessado, todo mundo que tenha, que esteja interessado por perdão nesse interesse, nesse assunto, tenha visto esse painel, porque tenha visto o que o New York Times publicou, porque os Estados Unidos têm o melhor Facebook possível e aí os outros países têm menos, né? Com menos monitoramento, com mais desinformação, menos proteção da plataforma. Nos Estados Unidos, os políticos também fazem parte desse programa de fact-checking e nós achamos assim realmente muito difícil fazer isso com o Facebook. E recentemente temos relatórios que mostram, por exemplo, como que essa história do Facebook, esse processo agora que começou com essa moça que fez uma denúncia, vamos ver se realmente os políticos vão ter um tratamento especial, até mesmo quando eles espalham desinformação por aí, que é o que tem acontecido até agora. Ana, pode falar. Nós falamos com todas as plataformas para saber o que eles estão pensando, como que eles estão se preparando para as eleições do Brasil no ano que vem, as eleições presidenciais, e eles basicamente querem fazer a mesma coisa que eles já fizeram 4 anos atrás. Ou seja, nós temos um problema aqui no Brasil de que algumas pessoas usam o Telegram, que é aquele aplicativo de mensagem russo, e E aí você pode. Até a Justiça Eleitoral está tentando falar com o presidente do Telegram para falar então dessas questões. Mas na realidade nós nunca recebemos nenhum retorno. Nenhuma das nossas perguntas foram respondidas. Então nós temos também esse ponto cego, por assim dizer. Como que o Telegram está sendo usado para espalhar desinformação nas próximas eleições no Brasil. Pablo, por favor. Eu gostaria de mencionar apenas que eu acho que existe uma questão muito importante, que é um dilema
entre liberdade de expressão e desinformação em termos de mídia social. Porque nós estamos observando na Polônia, por exemplo, que os atores da desinformação frequentemente tentam estabelecer a sua narrativa dizendo que o que eles estão fazendo é apenas liberdade de expressão. E nós, como fact-checkers, percebemos que não é isso. Nós somos percebidos como censura, mas não é isso. É uma coisa muito importante de ser discutida, porque nós, pessoalmente, acreditamos que liberdade de expressão não dá o direito à pessoa de mentir, não é liberdade para mentir. É liberdade de expressão, não liberdade de disseminar informação falsa. Então, isso é uma pergunta interessante, uma questão interessante, porque nós vemos isso na Polônia, mas também no nível da União Europeia. Existem esforços com projetos que estão sendo criados em termos de leis, tentando influenciar esses programas de fact-checking de maneira efetiva. Talvez algumas leis estão tentando serem criadas para banir o fact-checking. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar da proposta do DSA, que está sendo feita na União Europeia. E nós também temos um projeto que está sendo cogitado na Polônia, que seria basicamente o estabelecimento de um conselho de liberdade de expressão, por assim dizer, que vai reconsiderar todos os tipos de conteúdo moderado em todas as plataformas de mídia social que possam estar violando a lei ou não. Então, basicamente, o governo vai tentar, se passar, vai tentar analisar o que é uma violação ou não. E isso é muito preocupante para nós, porque a guerra que nós estamos enfrentando, e nós todos sabemos que o Facebook é tão cheio de desinformação já, que os nossos esforços não são nem de perto suficientes em relação ao que deveria ser feito. E mesmo essas coisas que já conseguimos até agora podem ser colocadas em risco daqui para frente. Verônica, o que você observa nesse sentido nas suas plataformas de mídia social aí? Na Hungria, como a Paula mencionou, eu compartilho a atitude da Paula eu concordo com a atitude dela em relação à liberdade de expressão, perdão, do Paulo e a conexão das mídias de plataformas de mídia social. Parece que os políticos usam as mídias sociais de maneira muito inteligente, muito abrangente, muito intensa para espalhar teorias de conspiração e desinformação, enfim, má informação em relação aos seus opositores, aos seus partidos opositores, ou mesmo em relação a jornalistas ou organizações de mídia, ou seja, isso acontece com frequência. Mas de acordo com a União Europeia, ou a lei da União Europeia ou da Hungria, não é impossível intervir nessa disseminação dessas falsas notícias ou teorias e informações no nível da mídia social. Mas o governo da Hungria, as primárias vão começar a acontecer começaram semana passada, na realidade. Então, nós já observamos que isso vai ser uma coisa importante nas próximas eleições nacionais da Hungria, onde basicamente a esfera política está está passando as suas desinformações nas mídias sociais e as pessoas consomem isso sem nenhum raciocínio, nenhum pensamento crítico, conhecimento crítico, e isso vai ser um enorme problema nas eleições. Eu acho que essa retórica reversa, onde eles chamam verificadores de fatos como censura, ou dizendo que a gente está
quando eles dizem que as desinformações deles são liberdade de expressão. Acho que isso é um problema quando a gente tem discussões públicas sobre que tipo de informação que deve ser encorajada ou não na esfera pública. E nós já vimos então líderes autoritários indo atrás de jornalistas acusando-os de espalharem notícias falsas quando na realidade é o contrário da realidade. Então eu gostaria de fazer uma pergunta, nós temos apenas alguns minutos sobrando. Como uma organização de fact-checking, como que você encoraja o seu staff durante esses momentos tão desafiadores? Qual é a melhor maneira, estratégia ou conselho que você teria para outros fact-checkers que trabalham nessas condições tão desafiadoras? Por exemplo, será que eles têm que verificar as mesmas coisas várias vezes, ou coisas básicas, ou todas as vezes ter que verificar essas teorias de conspiração? O que que a sua organização espera conseguir fazer nesse sentido? Deixa eu passar a palavra para a Verônica primeiro. Eu acho que é um trabalho fácil e difícil ao mesmo tempo. O lado fácil é que se você está trabalhando num ambiente desafiador como agora, você trabalha com colegas que trabalham com paixão, que acreditam nessa profissão e que acreditam de maneira apaixonada na necessidade da democracia em ter base em fatos e informações com acurácia disponíveis para todo o público. E eu acredito que isso se torne frustrante quando você não tem respostas para algumas perguntas, ou que não quando a gente não consegue alcançar dados que são necessários para o fact-checking. E muitas vezes eles dizem: por que que eu mandei esse pedido? Porque eu sei que eles não vão responder jamais. E eu digo: ok, você sabe disso, mas esse é o trabalho, você tem que fazer, porque nós temos que funcionar como se a gente estivesse vivendo num mundo normal. Mas, como eu já mencionei, eu acho que não há outro jornalista que trabalhe para empresas de mídia na Hungria, de mídia, que não acredite na importância do seu trabalho. Então, a minha resposta é fácil manter as pessoas motivadas, porque nós sabemos que estamos trabalhando no lado certo da história. Pablo? Olha, nós somos uma organização que cresceu com voluntários. Nós já conseguimos chegar bem longe e agora estamos profissionalizados, mas ainda assim nós temos bastante voluntários que recrutamos em plataformas da mídia social. E basicamente o que a gente diz é: se você ah, tiver princípios básicos, você pode se tornar um fact-checker. Ainda assim, nós percebemos que as pessoas, a despeito das condições, estão dispostas a fazê-lo. Eles trazem excelentes ideias, têm excelentes, diferentes backgrounds, expertise, conhecimento, experiências diferentes, e toda vez que nós fazemos, então, um recrutamento social, de mídia social, nós conseguimos cada vez mais pessoas de países diferentes. Nós, nós gostamos dessas ideias e nós gostamos de expandir essas ideias. E isso é uma maneira muito interessante de se comunicar uns com os outros. Para mim, eu acredito que isso é uma coisa muito refrescante, por assim dizer. Ana, seus pensamentos finais, a gente está meio sem tempo, tá? Olha, eu concordo com a Verônica, nós precisamos de ter paixão para trabalhar com isso. E eu acho que nós tentamos celebrar as pequenas vitórias. Ontem, por exemplo, houve uma menção, uma investigação no Congresso, na verdade, que está tentando lutar contra a desinformação sobre a pandemia que tem sido espalhada pelo governo. E, e também tentando novas ideias, não apenas fazer o fact-checking, mas como é que a gente pode mostrar como o fact-checking é feito, ou como que isso é feito, fazendo um vídeo ou uma animação que explique como é o processo, tentando novas ideias, maneiras para estimular
os jornalistas a continuarem com seu ofício. Então, às vezes, você tenta fazer um trabalho, mas que você tem que parar de dar murro em ponta de faca, vamos dizer, você tem que seguir um outro caminho, por assim dizer. Bem, muito obrigado a todos por se juntarem a nós, foi muito inspirador, eu espero que todos tenham um resto de conferência Global Pact muito prazeroso. Muito obrigado a todos.